Oiê, tudo bem? Então, quando eu estava na aula de marketing, eu trabalhava muitos conceitos de comportamento do consumidor. O olhar que a gente tinha que fazer, o movimento da comunicação e o cuidado para a satisfação daquelas pessoas, olhando e analisando cuidadosamente a cultura, as crenças. Isso eu falava de forma muito enfática para todos os alunos, sabe? Quando a gente vai trabalhar educação sistêmica, isso não é diferente. Só que a gente às vezes esquece de fazer isso, de olhar o outro talvez com o olhar dele, com mais empatia em relação à história dele, em relação ao sistema dele. Então toda vez que eu vou pegar uma história, eu preciso imaginar que essa história daquela pessoa está recheada de cuidados morais, de movimentações das quais às vezes vão em choque, elas entram diretamente em choque aos meus próprios preceitos, entende? E isso às vezes é difícil numa relação. Estava conversando com uma amiga minha ainda essa semana, falando sobre relacionamento de casal. O quanto o relacionamento de casal é difícil quando a gente pensa que um tem um sistema e o outro tem completamente diferente o sistema. Então, quando eu imagino que um sistema seja uma bolinha e outro sistema seja quadrado, eles não vão se encontrar. O que vai acontecer é que eu posso aceitar o olhar do outro, aceitar a moral do outro, aceitar a cultura do outro. E assim eu posso, de repente, criar, na união desses dois, um sistema triangular, um sistema que seja um pouquinho dos dois, uma mescla dos dois. A verdade é que a gente só vai aceitar o único sistema que a gente aceita, que é igual e que a gente fica de consciência leve, é o nosso sistema de casa. Isso acontece também com os nossos alunos, né? Isso acontece com as pessoas que a gente convive. Às vezes, alguma coisa que o aluno faz entra diretamente em choque com a nossa verdade. Então, eu quero que a gente comece a pensar, discutir, refletir, o tanto que o certo e o errado vai depender das crenças, da moral, dos costumes de cada uma das famílias. O tanto que, às vezes, uma ideia muito verdadeira da minha família é tão diferente numa outra, né? Quando, de repente, eu tenho que na minha família existe aquelas famílias de gente bem grudenta, que gosta de se beijar e gosta de dizer eu te amo a todo tempo. Então, para essa família, a forma que eles têm de demonstrar respeito e admiração pelo outro é se encoxando, se abraçando. Enquanto que, às vezes, numa outra, a forma que aquela pessoa tem de demonstrar carinho é fazendo uma comida com uma folhinha verde em cima, é, de repente, batendo a mãozinha num bom dia, é sendo pontual e acordando o filho na hora que ele pediu, é dando um presente. Então, às vezes a gente começa a questionar, a achar que o meu modo de lamber, beijar e dizer eu te amo é a única forma que tem de dizer ao outro que te amo, enquanto que o outro tem outra forma. E quando eu começo a olhar que o outro tem outras maneiras de falar aquilo que eu imagino, só que de uma forma diferente, eu aceito com muito mais facilidade. Então, nas relações, esse olhar cuidadoso em relação ao que o outro pensa, ao que o outro é, a realidade do outro, pode deixar de me ferir. E às vezes eu não fico antecipando raciocínios de intenção. Então, se de repente eu tenho um aluno que comete uma gafe, que ele grita muito, ou que ele faz, às vezes a maneira dele se expressar é sendo expansivo. Então, se todo mundo na casa dele, quando ele está feliz, quando está animado, as pessoas gritam, se animam, é assim que ele vai demonstrar satisfação por estar ali. Então, esse olhar cuidadoso vale uma reflexão a respeito do que a gente está colocando, né, em relação ao outro. Por exemplo, se entra um brasileiro num bar, pede uma carne, uma cerveja, que entra com duas mulheres e começa a beijar as duas mulheres, o que a gente vai julgar é o fato de serem duas mulheres. Ao mesmo tempo que se chegar um árabe, pedir uma carne, pedir uma cerveja e entrar com duas mulheres, o que pode ser questionado na cultura dele é a cerveja e a carne. Então, na verdade, é a maneira como são colocadas as culturas e as crenças. A moral ela é pouco estática, né? Vai depender. Se eu atravessar a fronteira, já modifica a maneira do que é certo e do que é errado. Então, vale a gente analisar o que pensa
pensa aquela criança, como é a família daquela criança, conhecer às vezes mais a fundo, para não haver o julgamento da nossa parte como educador. Porque aí eu posso acolher essa criança de forma mais cuidadosa, mais amorosa e também acolher as minhas verdades. Eu também não preciso abrir mão das minhas verdades para acolher. Eu posso entender que a maneira como eu demonstro é diferente da maneira como aquela criança, aquela família demonstra também. Então, às vezes, quando chega uma mãe querendo perguntar, querendo questionar, querendo saber, querendo às vezes parecer até que ela está mandando na minha atividade, antes de eu pensar que ela está fazendo isso porque ela julga que o meu serviço esteja errado, às vezes ela só está querendo acompanhar. É uma maneira dela se mostrar presente. Às vezes o que está dentro dela são movimentos de culpa por não poder acompanhar a criança todo o tempo, por ter que deixar a criança muito tempo em sala de aula. Então ela não faz isso para magoar e ferir o professor, ela faz isso para ser acolhida por ela mesma em relação ao movimento que ela está fazendo, às vezes de terceirização da própria educação da criança. São jeitos que a gente tem de demonstrar amor, de demonstrar proximidade, não é para ferir ninguém. Ninguém faz isso para ferir o outro, a gente faz isso por algum motivo, por algum olhar amoroso a gente tem. E muitas vezes esse olhar amoroso está diretamente relacionado ao nosso sistema, à nossa linhagem familiar. Então, quando às vezes eu cometo alguma coisa, existem pessoas que estão no movimento da bandidagem, da marginalização no dia a dia, e elas fazem isso simplesmente porque elas querem pertencer à família de origem. Elas, mesmo sendo condenadas pelas leis, pela sociedade, elas repetem o comportamento dos anteriores só para pertencer. Às vezes a situação chega a esse nível. Então, para vocês verem a força que tem esse movimento de pertencimento. Então, respeito e entendimento, é lógico que a gente pode chegar para uma pessoa que a gente percebe, para uma criança, por exemplo, que está com indício de marginalização, e a gente percebe que ela está tentando ser levada a querer repetir o comportamento para pertencer. Eu posso mostrar para ela que às vezes sair um pouquinho da consciência leve que ela tem, para ir para a consciência pesada, mas que seja livre em relação à condenação da sociedade, pode ser um caminho de melhores frutos para ela. A nossa intenção também é direcionar, mostrar outros caminhos, mas eles vão dar consciência pesada.